Olá pessoal, meu nome é Douglas e a partir de hoje eu quero falar sobre uma coisa que está faltando na humanidade hoje, que se chama esperança. Sim, a maioria das pessoas no mundo hoje estão vivendo sem esperança. Por que elas estão vivendo sem esperança? Porque principalmente elas estão sem Deus. E isso faz toda a diferença. Isso mostra que as pessoas que vivem sem Deus vivem sem esperança, porque elas se envolveram demais nos negócios dessa vida, só estão pensando em coisas terrenas e estão deixando muitas coisas que estão acontecendo no mundo lhes tirarem a esperança, a paz, a tranquilidade. Elas estão se entregando às ansiedades. Isso traz aflição de espírito para cada uma dessas pessoas. Então, elas não têm esperança, porque elas se limitaram a esta vida. E por elas estarem se limitando a essa vida, a vida delas fica limitada às coisas terrenas, que são coisas perecíveis, são coisas passageiras, efêmeras, que não trazem nada de bom para ninguém. Só trazem sentimentos vazios também. Às vezes as pessoas têm tudo, têm riqueza, têm fama, têm dinheiro, mas lá no fundo elas são vidas vazias, porque não têm esperança. E principalmente não tem Deus nesse mundo. Assim é que vive e caminha milhões e milhões de pessoas nessa humanidade hoje, na face da Terra. Essa é a grande realidade que muitos tentam esconder, maquiar com outras coisas, com diversões, nas baladas, com drogas, com várias coisas que servem para eles como fuga, como subterfúgio, como algo que tenta preencher o vazio que eles têm. Esse vazio é causado pela ausência de Deus. Porque muitas pessoas hoje são ateus, não querem mais saber de Deus. Infelizmente, essa é a realidade de muitos. Então, essas pessoas estão totalmente sem esperança. Não tem esperança. E sem esperança, elas não têm perspectiva de vida e futuro. Como tem aqueles que creem em Deus. Como tem aqueles que são habitados por toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus traz esperança. Traz perspectiva de vida e futuro. Traz algo superior no qual essas pessoas esperam, porque Deus lhes prometeu muitas coisas. Então, quando alguém se firma em Deus e em suas promessas, essa pessoa tem esperança, porque, segundo a sua promessa, essas pessoas esperam novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça. Então, essas pessoas mantêm essa esperança. Elas mantêm a fé, a esperança e o amor até o fim. E isso traz uma qualidade de vida para elas. Traz uma consciência pura, traz equilíbrio, traz refrigério, traz descanso para a alma, que é o que muitas pessoas não têm hoje em dia. Porque confiam na instabilidade de suas riquezas. É assim que muitos depositam a sua esperança, em riquezas. Mas riqueza é algo terreno, passageiro, e é algo instável também. Ora você perde, ora você ganha. Então, quando o homem deposita a sua esperança no dinheiro e ele perde o dinheiro, as suas riquezas, ele se suicida, como já aconteceu na história com muitas pessoas. Essa é a realidade. Então, hoje,
o mundo está cheio de impiedades, corrupção, abominações, epidemias, fome, desemprego, iniquidades, violência, pedofilia, perversão, cegueira espiritual, idolatria, amor do dinheiro, adulterações, terremotos, enchentes, variações climáticas e muitas outras coisas que, somadas juntas, estão levando as pessoas ao desespero, ou seja, a não terem esperança nesta vida, em religiões, nem em riquezas, nem em homens. Então, as pessoas estão totalmente desesperadas porque elas estão envolvidas, enredadas por essas coisas que lhes sufocam, lhes tiram a paz, a tranquilidade, lhes deixam totalmente sem saber o que fazer, fica nesse desespero, nessa angústia, nessa ansiedade. E isso traz mais consequências para o próprio organismo da pessoa, gera doenças. Então essa é a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo, para tentar fazer com que as pessoas possam trazer à memória aquilo que lhes pode dar esperança. E é sobre isso que eu vou ler aqui, porque isso que eu falei agora é algo que já está escrito nas Escrituras, aqui no livro de Lamentações de Jeremias. Ele fala a respeito disso. E eu vou ler aqui esse texto, muito importante. Ele está escrito assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, Jeremias estava querendo trazer à sua memória o que poderia lhe dar esperança, porque a situação em que ele estava era uma situação desesperadora. Ele e outras pessoas estavam vivendo assim. Mas ele teve uma sensatez, digamos assim, em dizer isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não seria o mesmo que você deveria fazer hoje? Você deveria trazer à sua própria memória o que pode lhe dar esperança. Assim como eu também tenho que trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Então, tanto para Jeremias, quanto para você e quanto para mim, o que nos pode dar esperança hoje é o que ele vai dizer aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o que poderia trazer esperança para Jeremias, o que pode trazer esperança para você e para mim, são as misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias o Senhor está renovando a sua misericórdia. Por isso nós não somos consumidos. Aqueles que trazem à memória aquilo que pode lhes dar esperança, que é as misericórdias do Senhor, isso quer dizer que ele não será consumido por essas coisas que acontecem no mundo, que tiram a esperança das pessoas, deixam as pessoas desesperadas. Aqueles que trazem à memória o que lhes pode dar esperança, vai ter esperança em meio a tudo isso. Vai passar por essas coisas e isso não vai lhes afetar em tempo algum. Isso é bom demais. Então nós devemos entender isso, que devemos trazer à memória o que nos pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança hoje, neste século em que vivemos, são as misericórdias do Senhor. É isso que devemos trazer à nossa memória, com verdade. É isso que tem que acontecer. E ele continua dizendo aqui: grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor é grande. Ele é fiel, principalmente as suas misericórdias, que agem a nosso favor,
nos beneficiam, nos trazem conforto divino, nos trazem alegria, refrigério para a alma, descanso. Coisas que aqueles que vivem sem esperança hoje não têm. Por isso é necessário trazer à memória o que nos pode dar esperança, nessa época em que vivemos agora. É isso que você e eu devemos fazer. E aí ele continua o texto aqui dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Qual é a sua porção hoje, neste mundo? Em meio a tudo isso que você está vivendo. Qual é a sua porção? A porção de Jeremias era o Senhor. A herança dele era o Senhor. Isso significa que a sua porção e a minha tem que ser também o Senhor. Ele sim é aquele que habita em nós com toda a sua plenitude. Ele opera em nós com seu poder eficaz. Ele nos traz paz, nos justifica. É isso que devemos ter no nosso corpo, alma e espírito, fazendo de Deus a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações em que estamos vivendo hoje, neste mundo. É isso que está faltando para as pessoas no mundo. Por isso elas têm que trazer memória o que lhes pode dar esperança. E ele continua dizendo aqui: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. A sua alma está buscando a quem hoje? Será que está buscando as riquezas, as vacinas? Está buscando alguma coisa terrena? Será que é isso que sua alma está buscando? Ou a sua alma deve buscar ao Senhor? É claro que a sua alma tem que buscar ao Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, para aqueles que esperam em Deus, Deus é bom para esses. Deus se revela com bondade, com generosidade para esses. Deus providencia, ajuda, coopera para o bem desses. E é isso que devemos trazer à nossa memória, porque é o Senhor que nos dá esperança. Temos que ter essa certeza, essa convicção de esperança em nossas vidas. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, bom é aguardar a salvação do Senhor. Só pode aguardar a salvação do Senhor aquele que tem esperança nos livramentos, para que Deus possa nos salvar das calamidades que nos afetam e tentam nos afetar, tentam nos levar ao desespero, ao suicídio. Então, nós devemos entender isso. Devemos aguardar a salvação do Senhor em silêncio, ou seja, sem nos perturbarmos, sem nos afligirmos, sem ficarmos desesperados, gritando, fazendo coisas erradas, exaltações. Não, devemos estar em silêncio, tranquilos, calmos. Temos que ter um domínio próprio. Isso só pode acontecer conosco quando trouxermos à nossa memória o que pode nos dar esperança, que é o nosso único soberano Deus e Pai, tanto para você como para mim. Ele é o nosso Criador. Ele é que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, essa mensagem é para essas pessoas hoje. Para as pessoas começarem a se conscientizar de que devem trazer à memória o que lhes pode dar esperança. E eu espero que as pessoas se conscientizem disso de fato e verdade. E comecem a buscar ao Senhor. Espero que a alma dessas pessoas comece a buscar ao Senhor. Espero que as pessoas comecem a trazer à memória aquilo que pode lhes dar esperança. Nossa esperança está em Deus.
Ele tem que ser o nosso refúgio e fortaleza. O retrato de muitos homens que não fazem de Deus a sua fortaleza, nós podemos ver por aí claramente. Dá para você ver, dá para você notar, dá para você perceber isso. Mas eu espero que com você seja aquele que seja visto como alguém que trouxe à memória aquilo que pode dar esperança hoje. Então essa mensagem é para você, é para mim, é para a nossa própria edificação, para construirmos uma vida baseada em Deus, fortalecida em Deus. Temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso é o que vai nos fortalecer e nos manter cheios de esperança até o fim, com confiança no Deus vivo e verdadeiro. Então eu espero que essa mensagem sirva de ânimo, sirva de incentivo, de encorajamento para você viver nesses dias, sempre trazendo à sua memória o que lhe pode lhe dar esperança. Sempre trazendo à sua memória o que lhe pode lhe dar esperança. Você tem que entender isso. Isso vai confortar o seu coração, vai te manter com os olhos fixos naquele que é o Deus vivo e verdadeiro, para que você possa prosseguir em sua vida tendo esperança. Então essa é a mensagem de hoje para a sua vida, para edificar a sua vida. Eu espero que você receba essa mensagem e medite nela em seu coração, para que você chegue à conclusão de que deve trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.